Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, veremos o modelo atômico de Dalton, o cientista que entrou para a história como autor da primeira teoria atômica moderna. 25 séculos de suposições e experiências fizeram a estrada que conduziu para o modelo atômico atual. O primeiro registro de uma abordagem razoável, a menor de todas as coisas, foi proposta pelos gregos Demócrito e Leucipo, que viveram por volta do quarto século antes de Cristo. A palavra átomo provém da palavra grega atomo, que significa indivisível. A, prefixo de negação, e tomo, parte ou porção, ou seja, o átomo seria a menor parte da matéria. O que eles imaginavam? Eles imaginavam que se pegássemos um objeto qualquer e dividíssemos esse objeto sucessivamente ao meio, haveria um momento em que essa divisão não seria mais possível. Nesse momento, teríamos chegado ao átomo. Este conceito ficou conhecido como atomismo e proveio de uma ideia filosófica que não tinha nenhuma prova experimental de apoio. Infelizmente, Platão e Aristóteles, que eram filósofos muito mais populares à época, ridicularizaram o conceito de atomismo. Aristóteles levantou a hipótese de que toda matéria seria formada por uma única essência baseada em 4 qualidades primárias: quente, seco, frio e úmido, que se combinavam aos pares, formando os elementos terra, água, ar e fogo. Para Aristóteles, todos os diferentes tipos de matéria, formados pelas combinações desses 4 elementos, poderiam ser convertidos uns nos outros, bastando para isso variar as quantidades relativas das 4 qualidades. A busca pela compreensão da menor de todas as coisas permaneceu praticamente parada por quase 2000 anos. A química somente adquiriu caráter científico a partir do século XVIII, quando o trabalho experimental feito em laboratório foi vinculado ao esforço de buscar a explicação teórica da natureza da matéria e de suas transformações. No final do século XVIII, o cientista Antoine-Laurent Lavoisier realizou uma série de experiências em recipientes fechados para que não entrasse ou escapasse nada do sistema em estudo e, efetuando pesagens com balanças mais precisas do que as dos cientistas anteriores, concluiu que no interior de um recipiente fechado a massa total não varia, quaisquer que sejam as transformações que venham a ocorrer. Tal afirmativa é uma lei da natureza descoberta por Lavoisier, que ficou conhecida como Lei de Lavoisier ou Lei da Conservação da Matéria. Suas experiências sugeriram que a matéria era concreta e mensurável, em vez de mágica, e simplesmente não desaparecia numa reação química. Finalmente, Joseph Proust propôs que a enorme variedade de compostos químicos era feita de alguns poucos tipos simples de matéria componente ou elementos. Estes elementos, combinados em proporções constantes, formavam o composto determinado. Essa lei das proporções constantes, juntamente com a lei da conservação da matéria, levaram ao trabalho do químico inglês John Dalton. Em 1803, o químico inglês John Dalton desenvolveu uma teoria sobre a estrutura da matéria, retomando a antiga ideia de átomo imaginada pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo. A grande diferença da hipótese atômica de Dalton em relação aos atomistas gregos é que agora a hipótese atômica era fundamentada nos fatos experimentais observados nas leis de Lavoisier e Proust, conhecidas como leis ponderais, cujos experimentos foram conduzidos utilizando metodologia científica. Segundo Dalton, a matéria seria constituída por partículas esféricas maciças indivisíveis denominadas átomos. Todos os átomos de um mesmo elemento químico seriam idênticos em massa e propriedades, mas átomos de diferentes elementos químicos seriam diferentes em massa e propriedades.
O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que, por exemplo, todos os átomos de carbono seriam idênticos entre si, tanto em massa quanto em suas propriedades. Mas um átomo de carbono seria diferente de um átomo de hidrogênio. Em contrapartida, todos os átomos de hidrogênio seriam idênticos entre si, tanto em massa quanto em propriedade. Essa ideia de Dalton se mostrou equivocada mais para frente quando descobrimos os isótopos dos elementos, ok? Ele dizia também que as substâncias são formadas pela combinação de diferentes átomos na proporção de números inteiros e pequenos, por exemplo, 1 para 2, 1 para 3, 2 para 3. Essa hipótese é baseada na lei das proporções constantes de Proust. E, finalmente, ele dizia que as reações químicas envolvem somente combinação, separação e rearranjo dos átomos, não havendo em seu curso nem a criação nem a destruição de átomos. Essa hipótese, ela está relacionada com a lei da conservação da matéria proposta por Lavoisier. A hipótese atômica de Dalton foi alvo de muitas polêmicas, tendo adeptos fervorosos e opositores ferrenhos. Os cientistas que a aceitavam reconheciam seu valor para explicar um grande número de fatos e para raciocinar em termos de fórmulas e massas das substâncias, algo reconhecido mesmo por alguns de seus opositores, que, no entanto, duvidavam da existência dos átomos. A oposição à hipótese atômica naquele período não estava relacionada apenas à interpretação dos fatos ou à ausência de evidências para a existência de átomos, mas envolvia aspectos ligados à natureza do conhecimento científico e aos métodos utilizados pelos cientistas da época. No decorrer daquele século, a química foi adquirindo uma identidade que a distinguia de outros campos experimentais, em parte por influência da hipótese atômica de Dalton. Portanto, a primeira teoria atômica moderna proposta por Dalton foi bastante importante não só para o desenvolvimento da química, mas para o desenvolvimento da ciência como um todo.